completado 7 anos e 7 meses, o processo já tinha terminado. E se não fosse pela gravação, por orientação do advogado, eu estaria preso hoje. Um dia ele tirou a minha roupa e lambeu a minha perereca. Ele também botava o tico dele na minha bundinha, e isso foi mais de uma vez. Ele só baixava as calças dele, eu é que tirava toda a parte de baixo da minha roupa. E ele mandava eu botar a boca no tico dele se eu quiser usar o computador. Era assim? Nós precisamos nos socorrer do conhecimento de profissionais que extrapolam o conhecimento do direito. No caso, os psicólogos, os psicanalistas. Porque precisa ter esse alcance. Porque, como a gente disse, às vezes é tão grave o grau de alienação que a própria criança acredita que ela tenha sido submetida a um abuso. É o que na psicanálise se chama de implantação de falsas memórias. Foi tu que fez esse desenho? Uhum. E o que é esse desenho? É o texto dele. Isso foi lá na psicóloga? Foi lá na psicóloga que tu fez? Uhum. Uhum. E mais alguma vez ele pediu para tu desenhar? Não. Então a criança reproduz e conta uma história com riqueza de detalhes. Então, para que efetivamente se possa aferir se existiu ou não aquela situação, é necessário o conhecimento interdisciplinar. Mas a justiça tinha que saber, a escola tinha que saber quando a criança fala a verdade, quando a mãe vai lá e fala a verdade, eles têm que saber quando é verdade ou é mentira. Foi só um sustinho. Certo tempo atrás, fui acusado pela minha tia de ter abusado sexualmente da minha prima. Aí, em primeira instância, fui absolvido e depois, quando foi a denúncia para o MP, eu fui acusado de se fui condenado. Por que o negócio retrocedeu que eu não entendo? Que justiça é essa que uma hora absolve e outra hora condena? Que justiça é essa? É as evidências da psicóloga. Mas a psicóloga é louca. Acreditar numa criança? Quer dizer que a criança é que vai, o adulto falando, a criança mete qualquer uma onde quiser. Porque todas as crianças de hoje são espertas. Tudo sabe das coisas que ocorrem. Quer dizer que a psicóloga deveria de saber disso. Não rolou ela. Procurei um advogado, ele me orientou a fazer uma gravação para pegar se ela diz que foi ou não. Aí eu e minha mãe armamos isso, colocamos uma câmera e ela acabou falando toda a verdade, que o fato não tinha ocorrido e que eu era inocente. Escute bem, entenda bem o que eu tô falando, tu sabe o que tu fez, e eu quero saber se tu vai na frente do juiz para dizer a verdade, né? Porque só a verdade que a gente quer. Eu já disse que eu vou dizer a verdade, mas o que eu posso fazer? Eu achava que isso aí não ia dar em nada. O problema é que está dando e eles estão sujeitos a ser presos a qualquer hora. Eu até achei que a justiça era lerdinha, porque ninguém vai preso, né? Pensei que eles iam saber quando a criança mente ou fala a verdade. A gente tem aquele chamado diálogo das fontes que permitem que o juiz então vá se valer não só das questões legais, jurídicas, doutrinárias, mas também das provas técnicas, da prova clínica, não é? Então, o arcabouço de provas é que vai subsidiar o juiz, tanto prova testemunhal, documental, clínica, enfim. Um grau mais severo da alienação parental é quando há uma falsa acusação, por exemplo, de abuso sexual. Essa falsa acusação chega às portas do judiciário, não é? E a gente sabe, a gente costuma dizer que o juiz tem acesso aos autos e não à vida. Então, como identificar, afinal de contas, algo que é tão íntimo, não é? Como saber se efetivamente a responsabilidade do juiz, não é? Em saber se aquilo está acontecendo, porque afinal de contas a criança estará em situação de risco, ou se aquilo é uma forma de vingança. Eu já tive casos em que o alienante
declarou que praticou uma falsidade. Então encaminhei aquilo ao Ministério Público para apuração da denunciação caluniosa, que seria a imputação falsa de crime, etc. Não é? Mas eu nunca julguei um caso destes. Eu apurei dentro daquele depoimento, mas saber se aquele depoimento que, digamos, volta atrás, diz que aquela acusação é falsa, é verdadeira. Se aquela retirada de acusação é verdadeira, eu não sei, não me aconteceu.